mais um Cátedra Social aqui no podcast da TV RVC Unifunvic. Agosto Lilás. Você está acompanhando aí, é uma campanha nacional e principalmente esse mês, esse ano, 20 anos da Lei Maria da Penha. Você já ouviu falar sobre ela? Sobre essa lei? Você sabe quem foi Maria da Penha? Por que chegou a essa situação? Hoje, os prédios públicos, todos eles são iluminados com a cor lilás. Nós estamos aí, infelizmente, o Brasil com o 5º lugar no ranking mundial que mais mata mulheres. Infelizmente, e no estado de São Paulo também temos tido um índice muito grande de mulheres sendo mortas. Eu estou aqui hoje com a presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, a doutora Juliana, que também é presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB de Pindamonhangaba. Doutora Juliana, vamos lá. Vamos. Um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Eu sei que esse mês o Conselho vai estar saindo de 4 paredes, né? Sim. O Conselho da Mulher. Você que não participa desses conselhos municipais, o Conselho é um controle social, é onde se debate políticas públicas, é onde mulheres estão ali brigando, lutando, construindo políticas públicas para defender o seu direito, mulher. Então, se envolva mais, participe dos conselhos. Embora, né, doutora, as pessoas falam por aí que as meninas de rosa não fazem nada, faz nada, né? Ainda bem que não é de lilás, né? Ainda bem. Mas Agosto Lilás está aí e vamos aqui falar sobre 20 anos da Lei Maria da Penha. Quantas Marias ainda estão caladas, né, doutora? Infelizmente, muitas ainda. Então, vamos lá. Quem foi Maria da Penha? Porque, embora tenha já 20 anos, mas ainda existe, infelizmente, ainda existe pessoas que não sabem sobre essa lei, desconhecem. Nós temos aí as adolescentes que estão começando e precisam... começando a vida e precisam conhecer, né? Quem foi Maria da Penha? Um resumo rápido e objetivo para essas meninas, para essas jovens conhecerem, para essas alunas aqui da nossa universidade, porque o Vale do Paraíba alcança a TV RVC. Boa noite, obrigada pela oportunidade novamente. Então, 20 anos da Lei Maria da Penha, essa lei foi promulgada, foi sancionada em 2006, no mês de agosto. Na verdade, o Agosto Lilás é em virtude disso, da lei ter sido sancionada em agosto. E Maria da Penha, o nome dela completo, Maria da Penha Maia Fernandes, ela é uma farmacêutica cearense que no ano de 1983, há muito mais tempo até do que a lei foi sancionada, sofreu 2 tentativas de feminicídio por parte do marido. Uma delas, ela tomou um tiro pelas costas, na qual ela ficou paraplégica, e depois ele tentou eletrocutá-la na banheira. Respondeu o processo, mas naquela época não pegou uma pena leve pelo que ele cometeu, foi leve, 15 anos, e por conta dos meios de recurso disponíveis na época, não foi levado à prisão. Respondeu solto o processo, em liberdade. Por conta disso, em 2001, a Maria da Penha levou a denúncia para a OEA, na Corte Internacional de Direitos Humanos, onde ela conseguiu a condenação do país, do Brasil, por negligência e esqueci agora. Por negligência, por omissão e tolerância à violência contra a mulher. E a partir daí houve a necessidade de criar essa lei para que o agressor seja punido, né, com os rigores da lei que o crime merece. E você sabe, doutora, que
A Maria da Penha, ela era uma mulher que tinha o nível superior. Era farmacêutica. E ele também era professor universitário. Um absurdo, né? Então, assim, a violência doméstica, a violência contra a mulher está em todos os níveis. Todos os níveis. Todos os níveis. Isso é bom ressaltar, né? Sim. Então, vamos lá. O que a Lei Maria da Penha, na prática hoje, o que ela tem feito de diferença na vida das mulheres brasileiras, das mulheres de Pinda? Quais as conquistas, né? Porque não é para celebrar. Não tem nada para celebrar, porque nem precisaria existir uma lei com relação a isso, né? Então não tem nada que celebrar. Porém, a gente tem que não é comemorar também a palavra certa, mas enaltecer que há a lei, que a lei existe e que ela vem constantemente sofrendo alterações e melhoras, né? Porque, na verdade, com a dinâmica da vida das pessoas, até os crimes, os tipos de violência vão sendo modificados. Antes da lei, o agressor era julgado por crime de menor potencial ofensivo, uma pena ínfima, irrisória. Hoje não. Hoje, depois da promulgação de sancionada a lei, criou-se os juizados de violência doméstica, né? Onde aí, por conta da lei, as penas aumentaram. Mas eu continuo falando o seguinte, eu acho que não adianta só aumentar a punição, porque eu acho que o agressor, o homem que mata uma mulher, por exemplo, ele não está preocupado se ele vai cumprir 20 ou 40 anos. Ele está preocupado que ele defendeu a honra dele. Ainda a gente tem isso hoje em dia. E isso vem muito enraizado desde a criação do menino. Sexta-feira passada a gente teve na OAB, a gente recebeu a doutora Patrícia Vanzolini, que ela é advogada criminalista, e ela foi falar sobre o direito penal e a defesa das mulheres. E ela falou o seguinte, ela falou desde pequeno, a criança, que histórias de princesa que você vai contar para o seu filho? O príncipe pega a princesa e leva embora para um castelo distante. E lá ele fica. Quais são as qualidades do príncipe? Ele é forte, corajoso, bonito, né? Elegante, tem um cavalo branco. E a princesa? Ela é só linda. Ele é inteligente, ele é tudo. E a princesa é só bonita. Então, assim, eu acho que a criança, ela cresce, né, inserida com essas ideias, né? E isso faz mal. Sim. Isso faz mal. Sim, eu acho que esse trabalho, eu acredito muito no trabalho de conscientização desde a infância, desde a criança. Sim. E nas escolas, eu também já fui presidente do Conselho da Mulher em Pindamonhangaba, fui por 2 gestões, e nessas 2 gestões eu tive assim, essa preocupação de levar essa campanha para as crianças pequenas, da educação infantil, do Fundo 1 e do Fundo 2. E eu lembro uma experiência muito rápida aqui, já pegando, né, o seu gancho aí, dessa conscientização, que por estar enraizada. E eu lembro que eu estava numa classe de crianças de 7 e 8 anos. E quando eu estava dando a palestra com o pessoal do conselho, falando, aí uma garotinha levantou a mão pedindo a fala. Aí eu, pois não, pode falar. Aí ela falou assim, tia, olha aqui, o João, né, ele vive me batendo. E eu disse para ele, tá vendo? Ó, você fica me batendo, eu vou te denunciar. Naquele momento ali, quer dizer, uma criança de 7, 8 anos... Já teve um insight, já teve a informação. A informação. Exatamente. Né? Então, isso foi muito interessante. Já no Fundo 2, né, já os meninos maiores, as meninas maiores, já com as adolescentes, nós levamos uma das conselheiras que, na época, foi vítima da violência, e ela contando o testemunho dela,
foi assim tremendo, porque as meninas estavam no 3º ano. E elas nos cercaram depois, na saída, né, com um pouco de discrição, e umas 6 vieram com as lágrimas nos olhos, dizendo que elas sofrem isso desde pequeno, vendo as mães sendo vítima dessa violência pelos pais, padrastos e namorados, entendeu? Então, assim, é muito importante essa conscientização, Muito. essa campanha ir para as escolas, ir para as empresas e mais. Então, vamos lá. Tá, e o que ainda não mudou da lei e qual é o artigo dessa lei que temos mais dificuldade para que saia do papel? Principalmente, vamos falar da nossa cidade. Então, eu acredito, ou do Estado. Eu acredito que o que é mais difícil, embora a lei seja ótima, né, no papel, ainda falta a prevenção e falta a fiscalização para essa mulher que é vítima de violência e que já tem uma medida protetiva. Como que ela vai se proteger, apesar dela já ter uma medida protetiva de urgência, porque o homem, ele não se importa, como eu falei, ele não se importa se ele vai ser preso ou não, enquanto ele não atingiu o objetivo dele. Então, eu acho, agora, nessa Lei Maria da Penha, inclusive, tem o artigo sobre a tornozeleira eletrônica. Mas você acha que vai ser funcional? Que vai sair do papel? Não vai. Por quê? Porque envolve dinheiro, envolve custo. Por mais que nós, advogados, né, vamos fazer o pedido numa defesa da parte da vítima, né, e pedir para que ele seja obrigado a usar a tornozeleira eletrônica, qual é o que o poder público vai dizer? Não tem tornozeleira eletrônica para todo mundo. Entendi. Entendeu? Vamos lá. Hoje, em Pindamonhangaba, quais os tipos de violência que tem mais chegado para o Conselho da Mulher ou para essa rede de proteção? Porque essa mulher, ela grita, ela vai lá, ela tem 190, tem uma rede em Pindamonhangaba, né? Com certeza tem. Tá, e o que tem mais, que tipo de violência que chega mais? Violência física, psicológica, patrimonial, sexual? Qual o tipo que mais tem chegado em Pindamonhangaba? O que chega, eu acredito, na delegacia, na DDM, e começa a entrar no fluxo, eu acredito que seja violência física. Porque, mais uma vez, falta informação sobre os outros tipos de violência. E esses outros, como não gera nenhum dano físico, eu acho que são menos divulgados, menos levados para conhecimento da autoridade, entendeu? Hoje você consegue ter, junto à DDM, mais ou menos uma informação desse dado, de tipo de violência física? Não, ainda não, mas a doutora Ângela já está providenciando essa métrica para a gente conseguir. É importante, né? Para a gente conseguir ter uma noção, uma dimensão disso tudo. E os indicadores também é muito importante, né? Porque o conselho, qual é a função do conselho? Fiscalizar, deliberar, construir ali aquelas políticas que estando. Sim. Então, a preocupação, a responsabilidade maior do Estado, né? É do município, né? Sim. Mas Pinda nós temos DDM? Temos. Né? Temos DDM, inclusive, na DDM, de segunda a sexta, tem plantão com advogadas DDM, para quem não conhece? A Delegacia de Direito da Mulher, aqui de Pinda. Nós temos de segunda a sexta, a partir das 9 horas, um plantão jurídico lá com advogadas, onde as mulheres podem se dirigir até lá e ser orientadas juridicamente, inclusive. Legal. No caso da mulher que chega lá já decidida, inclusive, a se divorciar, por exemplo, que é vítima da violência, de qualquer tipo de violência, né, que a gente já falou aqui, sim, ela já sai de lá com a nomeação, se cumprir os requisitos, né, do convênio da Defensoria Pública com a OAB aqui de Pinda, já sai, inclusive, com a nomeação do advogado, já para dar entrada na ação de divórcio. Nós temos nessa rede também, faz parte a Secretaria da Mulher, sim, né? Direitos Humanos também. Sim. Temos, inclusive, a diretora faz parte do Conselho da Mulher. Está se criando um projeto bem legal, que é a Flor de Lótus, não é isso? Flor de Lótus. Como que vai funcionar essa Flor de Lótus? Você tem
Então, Ele ainda não tem fechou. a programação certa de Ok. como vai funcionar. A gente, inclusive, já pediu, o conselho já solicitou isso para ver qual vai ser o protocolo, né? Ok. 2026. Até aqui essa lei tem sofrido várias reformas, Sim, né? várias alterações. Várias alterações. Quais hoje, a mais recente? Mais recente que nós tivemos foi em abril agora, que foi a inclusão da violência vicária. Violência vicária, para quem não sabe, é a violência contra ascendentes e descendentes dessa mulher, pais dessa mulher e filhos dessa mulher, onde o agressor ameaça de fazer mal injusto ou até matar os filhos para atingir exclusivamente para atingir essa vítima. Isso é um tipo de violência também. Então, um exemplo aqui básico, assim, aquele pai que fica toda hora tentando tirar o filho da mãe, buscando a guarda, por motivo besta, sabe? Sem razão plausível. Isso é um tipo de violência. O pai que atrasa a pensão por muito tempo, aí obriga a mulher a buscar o judiciário para entrar com uma execução e deixa meses, anos sem os alimentos do filho. Tudo isso, quando é identificado que é para atingir a mãe, obviamente não é um caso de desemprego, um caso de, né, que a pessoa, Sim. mas é identificado que é única e exclusivamente para atingir a vítima, é considerado violência vicária. E, infelizmente, a gente teve aí, né, esse ano, e o ano passado também, mas o que mais foi que doeu no país inteiro, né? Acho que até mundialmente repercutiu. Aquele pai que matou os dois meninos, os dois filhos. Os dois filhos. Exatamente. E depois se matou. Então, foi uma violência vicária. Então, isso foi muito triste, né? E uma covardia sem tamanho, porque não ficou para sofrer a punição, né? Foi justamente para que ela sofresse mesmo. Coitada, vai sofrer até o fim da vida. Isso é uma violência muito... muita crueldade. Muita crueldade. Muita crueldade. É brutal. É brutal, brutal. Vamos lá, Agosto Lilás. Você já ouviu falar sobre Agosto Lilás? Eu vou perguntar mais uma vez. O que você tem feito quando você sabe? Porque hoje, doutora, esse tipo de violência está mais próximo da gente do que a gente imagina. Eu acredito que, infelizmente, na tua família, na tua vizinhança, no condomínio, no ambiente que você está vivendo, você já ouviu falar que uma mulher ou alguma colega sua de trabalho, da sua família, que está sofrendo tipo de violência. O que você faz? O que você tem feito para evitar? Você tem denunciado? Ou você ainda acredita que briga de marido e mulher, ninguém mete colher? Como é que funciona isso aí? Tem que meter assim, a colher, a mão, o corpo inteiro, né? Não pode, não. Ouviu algum grito, identificou que se trata de uma violência, 180 para denunciar. Né? Aquela mulher que está na iminência de sofrer uma agressão, um mal injusto, é 190. Aí vai chamar a PM. É isso aí. Por que foi escolhido agosto? As pessoas, infelizmente, elas levam a falta de empatia hoje no ser humano, a falta de humanização. Eu vejo que as pessoas brincam. Cada mês é uma cor. Tem mês que tem 3 cores. E ficam até ridicularizando. Exatamente. Mas não sabe que é uma forma lúdica. E acaba as pessoas lembrando. E se conseguir, é um lacinho, né? O lacinho lilás. Você acha que isso realmente é funcional, doutora? Sim, muito funcional. É uma forma da pessoa memorizar isso e identificar. O Agosto Lilás fala sobre o quê? Fala sobre o combate à violência contra a mulher. Legal. Intencionalidade, vamos lá. Essa questão aí, a Lei Maria da Penha protege todas
igual? A mulher negra, a mulher PCD, Então, a mulher pobre que enfrenta, né, as camadas, assim, a mais tipo de violência, seja ela em qualquer esfera. Como é que fica essa? no papel, sim. No papel, ela protege todas as mulheres, mas na prática, não. Na prática, deveria proteger todas da mesma forma, mas aí a vulnerabilidade vai se somando. A mulher negra, a mulher pobre, a mulher com deficiência, essas enfrentam mais a violência. Eu tenho um dado aqui que 64% das mulheres vítimas de feminicídio são negras. Então, assim, por isso que eu falo, a lei é boa, mas a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido. Entendi. Infelizmente. É. E em Pinda tem também o Conselho da Comunidade Negra. Sim. Porque tem muitas cidades, doutora, aqui no Vale do Paraíba. Olha que eu não estou falando do sertão do Nordeste, não estou falando lá dos ribeirinhos. Imagina lá. Imagina, eu estou falando do Vale do Paraíba. Eixo Rio-São Paulo. Eixo Rio-São Paulo. E no estado do Rio de Janeiro também. Sim. Que não existe conselhos municipais. Hoje, em Pina, nós temos o Conselho da Mulher e temos o Conselho da Comunidade Negra também. Sim. As mulheres negras estão lá. Inclusive, tivemos um evento no último dia 25, sim, né? Sim. Então, assim, como que não existe? Só no papel. Só no papel. Porque aí você tem também, aí vamos falar de Brasil, né? Essa mulher que está lá nos ribeirinhos, a mulher índia, como é que fica isso? Né? Pois é. Deveria chegar para todo mundo. Para todos, né? Mas não chega. Bom, mulher que está sofrendo violência agora, estar nos ouvindo, qual o passo a passo dessa mulher para que ela possa ter um atendimento? Ligue 180, a gente já falou aqui, né? A Delegacia da Mulher, mas também tem outros meios. Tem as outras instituições. A porta, qual seria assim? Porque tem essa rede. Funciona o CRAS, o CREAS? Funciona. Como é que tem Funciona, acontecido aqui em Pida? Tem o CRAS, o CREAS, o Conselho da Mulher, onde recebemos denúncias. Depois do 180, ela pode, né, e deve se dirigir à DDM para registrar um boletim de ocorrência. E aí conforme eu falei, com relação a qualquer tipo de violência, né? A violência psicológica, por exemplo, é uma violência, ela não precisa nem de perícia, nada. Não precisa de uma avaliação médica para identificar que aquela mulher está sendo violentada psicologicamente. Isso não existe, né? Agora, vamos lá. Essa mulher, ela foi agredida, seja qualquer tipo de violência, e ela vai então lá na Delegacia da Mulher. Ou vai buscar essa rede, CRAS, CREAS, Conselho. Como que essa mulher é recebida? Porque é importante Sim. a gente tocar nesse assunto, porque, volto a falar, pela falta de conhecimento, pela Sim. falta de empatia das pessoas, você imagina essa mulher pede um socorro, chega nessa rede de proteção e o profissional que recebe essa mulher, se for na DDM, se for no CRAS, no CREAS, não tem essa empatia, pode falar, eu já ouvi isso, hein? O que você fez para ele fazer isso para você? Fala aí as frases, o que geralmente acontece. O que foi que você fez para ele fazer isso para você? Nossa, você estava com alguma roupa curta? Né? Nossa, mas você olhou para alguém? É uma pior do que a outra. Eu já ouvi uma frase que essa daí, eu falei, não é possível. E foi recente, hein? Então. Não foi nem na época que eu fui do Conselho da Mulher. Recente. Não tem nem um mês que eu vi. E, pasme, dentro de uma delegacia. Olha. O profissional que atendeu essa mulher virou para outra profissional e disse assim, perde tempo não, isso aí é mulher de malandro, quanto mais apanha, mais Gosto. ela gosta. Daqui a pouco ela volta de novo. É um absurdo, né? E aí, doutora? É um absurdo. Então, e aí, na verdade, essa rede, ela
não funciona, não é só um órgão que funciona sozinho. Ela é um caminho a seguir e um caminho que tem que funcionar para que essa mulher não se revitimize toda vez que ela tem que contar aquela história para não passar por isso. Então, assim, é um fluxo que tem que seguir e que acredito que aqui em Pinda tá começando a dar certo isso. Infelizmente, ainda tem os que pensam dessa forma, né? E eu fico indignada com isso. Acho Mas absurdo. acontece, infelizmente. Tá, ok. A mulher tá ali, já falamos sobre a questão dela. Mas e esse agressor? A lei, a gente já conversou, você já Sim. pontuou isso aí. Vamos repetir para deixar também isso muito bem claro. O agressor, a lei só pune ou o Pinda tem política de reeducação e prevenção? Como quebrar o ciclo antes da primeira agressão? Essa política, inclusive, ela está prevista na própria Lei Maria da Penha. Se não me engano, é no artigo 35, que ela tem que ter programas voltados para educação, informação e conscientização do agressor. Aqui em Pinda a gente tem o programa E Agora José, que é fundamental, por exemplo, embora as pessoas que frequentem ainda não tenham a consciência plena do porquê estão lá, entendeu? Acho que é só para cumprir tabela, se livrar daquele problema. E ainda falta conscientização de que ele está ali porque ele não respeitou uma mulher. Ele acha que não, que o problema é ele se livrar logo daquilo, daquela consequência, daquela punição, e não voltar a agredir, entendeu? Porque a mulher merece respeito. Ele não tem essa consciência. Esse ainda é um problema. Mas eu acredito que com o passar do tempo e a frequência lá, isso vai mudando. Eu acredito também que isso acontece com os mais velhos, né? Os homens mais velhos. Eu acredito que essa geração, que eu acho que nós estamos criando uma geração diferente com relação a isso, graças a Deus. Eu tenho plena convicção disso. Tenho um neto de 10 anos, vejo o comportamento dele, vejo dos meus sobrinhos, é completamente diferente. A ideia, entendeu? O cuidado, a preocupação que eles têm. Meu neto tem... se você briga, xinga, ele fala, não fala isso, vó. Então eles têm, essa geração mais nova, ela tem um outro tipo de pensamento. E isso é muito bom, né? São conquistas, né? São conquistas, São conquistas. Mas eu acho que tudo começa lá na infância, com a educação. As mães de meninos, né? Sim, precisam. Educar esse garoto. Exatamente. A mãe de menina precisa também mostrar essa necessidade de Sim. fazer as suas escolhas, né? Então, estamos no finalzinho do nosso podcast e eu coloco aí para você, para a mulher que está nos ouvindo aí, né? E acha que ninguém vai acreditar nela, qual mensagem do conselho para ela hoje? O que você daria? Não, Que conselho? eu acho, não é que não pense que ninguém vai acreditar em você, vai sim. Vai sim, e pode fazer a denúncia, pode... E sem medo, na verdade, né? Porque ficar em silêncio não vai resolver o problema. Então, eu acho que vai sem medo, que vai ter alguém para te ouvir. O conselho vai funcionar ali como se fosse um abraço, eu acredito. Acolhimento, né? Um acolhimento. Nada de julgamento. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação. Que você possa continuar com esse desafio que é muito grande, né? Muito Essa grande. gestão está iniciando, tem muito trabalho pela frente. Muito. Agosto Lilás, procure vestir uma camiseta, um lacinho, compre. Põe um lacinho, põe uma bandana na cabeça, um boné. Um brinco. Um brinco, né? Para lembrar, hoje eu vim de lilás. Eu não. Para lembrar da conscientização da campanha de prevenção, o combate a todo tipo de violência contra a mulher. Que você possa abrir a tua boca se você está sofrendo qualquer tipo de violência. Não se cale. Bom, TV RVC Canal 8, Cátedra Social, acaba aqui deixando o gostinho de quero mais. Quem sabe na próxima aí a gente traz você de novo aqui em outro momento, doutora. Com o maior prazer. Deus abençoe a todos nós. TV Amém. RVC Canal 8 da NET agradece aí a tua atenção.